Boa noite, amados irmãos. Peço permissão ao amado Pai Celestial para que nos envolva nesta nova reflexão que será feita hoje, com a ajuda da espiritualidade que nos envolve, pela doutrina espírita tão esclarecedora e tão amorável para conosco, pelo irmão Gabriel, que nos coloca as suas equipes à nossa disposição para que cresçamos na luz, no amor, na caridade, para que possamos ser realmente humanos. Convoco a todos, sob a luz do Espiritismo, para que possamos fazer a reflexão de hoje, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhando no item 17, capítulo 13, a piedade. Dentre as maravilhas ensinadas por Jesus de Nazaré, o homem que dividiu a história da humanidade está a caridade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade. A piedade, bem sentida, é amor. E amor é devotamento. Devotamento, o ouvido de si mesmo. E esse ouvido é uma abnegação em favor dos desgraçados. É a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Por isso, Jesus tanto se apiedou de nós. Jesus veio à terra para nos ensinar pelo amor. Porque a meta de Jesus é a transformação do amor pelo afeto, pela condição que temos por sermos divinos. A piedade é o melancólico, mais celeste precursor da caridade, primeira das virtudes, que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Existia um costume na época de Jesus que os fariseus costumavam fazer-lhes perguntas embaraçosas para perceberem as atitudes de Jesus. Todavia, ele respondia sempre com presteza e sabedoria. Foi quando, de uma certa vez, um doutor da lei, lhe perguntou: Mestre, qual o maior mandamento? E Jesus sabiamente lhe responde: Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. E acrescentou: toda a lei dos profetas estão contidos nestes dois mandamentos. E Jesus sintetizou a lei e os ensinos dos profetas nestes dois mandamentos. E explicou: se um não for cumprido, o outro também não será. Ou seja, não se pode amar a Deus sem amar seus filhos, ou amar os filhos sem amar o pai. E criou a parábola do bom samaritano. Parábola esta que sabemos envolve 3 pessoas e um homem caído. Sendo as 3 pessoas 2 ortodoxos, são homens religiosos, que é o levita,
e o sacerdote, e um samaritano considerado herético. Aí Jesus cria a parábola do bom samaritano, que envolvendo essas pessoas que, ao depararem com um homem caído, o qual tinha sido espancado e roubado, passa o levita, que seria na época um estagiário de sacerdote, e não socorre o homem porque presume que o homem pode estar morto, e isto o tiraria do ensino, do estágio de sacerdote, porque lhe abalaria a religião. E o sacerdote que passa também, e quando percebe que o homem pode estar morto, também não quer se sujar com a morte. Passam sem socorrê-lo. No entanto, como todos sabem, chega um samaritano que vem a cavalo e percebe que o homem está caído, agonizante, sentindo dor e sente por ele piedade, compaixão, comiseração. E aí percebe que pode socorrer o homem e socorre, como sabemos toda a parábola do bom samaritano. O que aconteceu a esse homem considerado herético? Independente de religião, se ele era judeu ou samaritano, se ele era católico ou espírita ou evangélico, ele queria socorrer o próximo. Ele sentiu compaixão do homem caído, porque ele pensou, podia ser eu que se estivesse nessa condição. Eu também gostaria de ser socorrido. Então, a caridade, a piedade, é você imaginar que você também pode ser o homem caído e que você gostaria que fizessem com você o que o samaritano fez, lhe estendessem a mão. Sintetiza a lei de Jesus: amar ao próximo como a ti mesmo. É fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. E por que o samaritano sentiu essa comiseração, essa compaixão? Porque ele sentiu a dor que o próximo estava sentindo. Porque a dor nos aproxima. A dor nos torna mais humanos. A dor faz com que pratiquemos o exercício da humanidade. Nós nos tornamos divinos. A nossa genética do bem, da fraternidade, da caridade, do amor é divina. E a piedade é a virtude mais bela, que é de sentir o que o outro sente. É você se colocar no lugar do próximo. É você fazer o bem pelo bem, para o bem, com o bem. Porque, como eu já falei agora anteriormente, a meta do Cristo é essa. A transformação do amor pelo afeto é você sentir o que o outro está sentindo. É tão gostoso quando a gente sente por amigos a alegria que eles estão sentindo por algumas conquistas que fazem na vida, na família, no local de trabalho. Esse sentimento que a gente se alegra com o próximo é divino também. Assim como a dor nos traz a aproximação da comiseração. Vivemos hoje uma pandemia. Tivemos hoje notícias do mundo inteiro. Participamos esses anos dessa pandemia, desse vírus avassalador, dizimando famílias, levando amigos, levando parentes, levando entes queridos, dizimando uma população imensa através de números, de casos, de desordem em família, de passando fome, necessidade, as pessoas se sentindo desequilibradas, a depressão crescendo, o roubo sendo violento, a violência subindo assustadoramente. Nós ficamos em pânico, porque o mal é avassalador, mas ele passa. O bem não. O bem fica. O bem, quando praticado, cresce, floresce, resplandece. Sentimos a fé por Deus em sua infinita misericórdia para conosco.
em todos os momentos de nossa vida. Nós não temos o pânico quando temos a fé, quando temos a confiança de que Deus está presente, de que Deus não perde o controle, de que Deus é perfeito, de que Deus é bem e que Deus é nosso Pai. Porque a nossa natureza é divina. Fomos criados por Deus para sermos da sua genética. Assim falamos que Deus nos fez à imagem e semelhança sua. Somos filhos de uma inteligência suprema no universo, Criador absoluto de todas as coisas. Não podemos, não devemos perder esse foco. Jesus, nosso irmão na luz, fez da natureza o seu templo, dos seus amigos a sua igreja e de nós as suas ovelhas. E ele é muito verdadeiro, porque Jesus é o que ele falou, é o que ele pensou, é o que ele praticou, a caridade, o amor em sua plenitude. Porque também sabemos que o amor é a somatória de todas as virtudes. Assim dizia Emmanuel, se faltar uma virtude, ainda não é amor. E Jesus tinha todos. Ele é perfeito. Ele é um espírito de luz. Ele não precisava vir à Terra. Ele não necessitava mais de encarnação neste mundo de provas e expiações. Porque ele era absoluto, imenso. Mas ele se propôs a vir pela abnegação que teve a nós, pela piedade, pela compaixão, pela misericórdia, pela indulgência, por nos amar infinitamente e, acima de tudo, por acreditar em nós. Deus nos fez piedosos para a prática com o próximo, para que o próximo chegue a nós através do amor. Por isso estamos misturados, porque quando desenvolvemos uma virtude, ele nos coloca exatamente na prova daquela virtude. Você percebe que uma pessoa humilde convive no meio de arrogantes, uma pessoa calma no meio dos aflitos. E assim vamos trocando com o próximo o que nós vamos crescendo, o que nós vamos adquirindo, aonde nós vamos nos desenvolvendo. Que para isso foi que Deus nos colocou nesta escola, neste mundo de provas, neste mundo de expiação. Quem não se apiedou quando vê a imagem de Maria vendo seu filho ser crucificado? Quem de nós não sente uma dor profunda naqueles momentos em que Jesus passou? Quem de nós não sente a leveza quando ele diz: Pai, perdoai a eles, pois eles não sabem o que fazem? Quem de nós que estivemos naquela época com ele não nos arrependemos disso? Quem de nós não se aproxima e o coração se enternece ao ver Jesus agonizante na cruz e perdoando a humanidade que o estava crucificando, porque ele trouxe uma doutrina de amor, uma doutrina que envolve a todos nós em crescimento, em luz, para nos prepararmos para voltarmos à seara do Pai. Fomos criados felizes, perfeitos, amados, fraternos, benevolentes, misericordiosos, enfim, para fazermos sempre o bem pelo próximo, para nos aproximarmos uns dos outros, porque quando falta qualidades ou virtudes em um, às vezes sobra em outros. Não sobra, porque Deus não faz nada para sobrar, Ele faz tudo na perfeição. Mas estamos aqui para nos envolvermos uns com os outros, para ensinarmos o ser melhor, o ser de luz, como guia, modelo, referência de Jesus, nosso irmão na luz. E Paulo, o apóstolo, ainda diz sobre a caridade, que é a prima, irmã da fraternidade, da piedade, do perdão,
da indulgência para com todos. Paulo diz: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. Se não tiver a piedade, nada posso fazer ao próximo. E prossegue dizendo: e quando houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, não houvesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é o amor em movimento. E a piedade está junto com ela. Assim como a humildade, assim como a indulgência, assim como a fraternidade, a humildade, enfim, seria impossível eu citar todas as virtudes que o amor envolve. Mas nós podemos sintetizar por Jesus de Nazaré, nosso Messias, nosso Salvador, nossa referência mais sublime que poderíamos ter. Nosso irmão, nosso mestre, nosso amigo, nosso parceiro, nosso companheiro, porque Ele está conosco sempre. Acreditem, ter fé é confiar. E fiar com Deus é tecer as maravilhas de luz que Ele nos coloca diariamente para que possamos ser melhores, para que possamos ter a dignidade de sermos filhos de Deus, filhos do Criador. Ele nos deu essa honra, essa dignidade, esse gen maravilhoso. A prática da piedade, segundo Emmanuel, é um recurso para a conquista da felicidade. Se você se apieda, se você sente comiseração pelo próximo que está passando uma necessidade, pode ser uma necessidade financeira, pode ser uma necessidade emocional, pode ser uma necessidade de conversar com alguém me ouça, alguém me escute o que eu tenho para falar. Você sendo piedoso, você sendo amoroso, fraterno, você conseguirá fazer com que esse próximo se sinta mais próximo de você. E isso vai te dar uma sensação maravilhosa de bem-estar. Porque nós estamos aqui para cumprirmos a transformação do Cristo, que é o amor pelo afeto. Aí envolve perdão, envolve humildade, envolve comiseração, envolve uma série de virtudes que nós sabemos ter e pouquíssimos sabemos usá-la. São poucos aqueles que se dedicam ao próximo com amor, sem interesse, sem troca. Faço porque quero, porque me faz bem. Aí chegamos à conclusão que Deus ajuda as criaturas pelas próprias criaturas. Por isso, Ele nos colocou pobres, ricos, pretos, brancos, gordos, magros, maiores, melhores, menores, piores, enfim. Ele fez uma mistura. Porque podemos ensinar uns aos outros, assim como podemos aprender uns dos outros. Mas temos que ser piedosos para com o nosso próximo. Porque se continuarmos mantendo a arrogância do eu sou melhor porque eu tenho mais, o tombo será maior. Porque quanto mais você sobe uma escada sem ver a paisagem que vai te cercando, quando você cai, você não imagina a altura que está. E é feio. Porque a mão que bate, às vezes afaga. Mas quando bate, bate com força. Porque nós estamos aqui, nesse plano de provas e expiações, para aprendermos. Estamos esperando um mundo melhor? Façamos a nossa lição. Façamos a nossa parte.
Vamos nos desenvolver para o bem, pelo bem, com o bem que nos é feito, porque somos capazes, somos merecedores. Agradecemos a cada dia ao amanhecer. Obrigada, meu Deus, por mais esse presente, que é o dia, é o novo dia, onde possamos fazer melhor do que ontem e pior do que amanhã. Temos fé, temos amor, temos a certeza de que somos filhos de um único Pai, portanto, somos irmãos. Somos uma família universal. Estamos sentindo isso com esses ajustes que estão tendo o planeta, pela natureza. Há pouco tempo, citamos aqui em Pirassununga, o desespero na hora de um temporal, como nos unimos no outro dia, e até hoje sentimos comiseração por aqueles que perderam algumas coisas materiais e que estão tentando se levantar e que vão conseguir, porque estamos unidos pelo amor do Cristo, que sempre nos transforma. Estamos unidos porque temos a meta do afeto que Jesus tanto faz pelo seu amor para conosco. Porque Ele continua acreditando em nós. Ele continua dizendo ao Pai que nenhuma ovelha se perderá. E nós não imaginamos que Jesus mentiria para nós. Porque Ele é pleno. Ele é o que pensa, Ele é o que fala, Ele é o que faz. Sintamos isso sempre, pelo amor do Cristo que está conosco. Temos a genética dele, temos a referência dele, sabemos a sua história, acreditamos na sua história, vivemos a sua história com ele. E hoje estamos aqui para provarmos o que aprendemos. E como diz o espírito de André Luiz, avança teus passos, ainda que vacilantes na senda do bem, porque na fronteira da caridade Jesus te espera. E é com o coração piedoso que agradeço a Deus pela minha fé ser todos os momentos ser revigorada, por essa doutrina que esclarece, pela espiritualidade que me envolve, pela fé que tenho na indulgência do Pai para conosco, misericordiosamente, nos guardando e nos conduzindo através da referência de Jesus, pelas equipes de luz do irmão Gabriel que nos direcionam ao estudo, ao equilíbrio, à responsabilidade, à disciplina, pelas entidades de luz que nos protegem e nos envolvem nesse mundo tão conturbado de hoje, mas com a fé maravilhosa de que tudo que está vindo é do bem e que permanecerá. Que Jesus nos ampare, que o irmão Gabriel continue nos iluminando, nos direcionando, nos conduzindo e nos orientando em tua seara de luz, para que possamos ser as ovelhas que Jesus não perderá e que possamos exercer sempre o bem, pelo bem, para o bem de todos. Que nossa pátria do Evangelho seja iluminada, seja amparada pelo Espírito de Ismael, nosso condutor, e que o mundo perceba que Deus, em sua infinita misericórdia, nos abraça grandemente para nos trazer um mundo melhor, maior, em mais luz, em mais amor, em mais piedade, pela caridade que nos envolve fraternalmente. Que sejamos sempre próximos uns dos outros, para que possamos juntos caminharmos sobre a luz de Deus. Que nossos anjos da guarda nos abençoem e nos conduzam sempre em direção ao bem. Boa noite, feliz vida a todos. Que assim seja, em nome de Jesus.